Paz do Senhor, queridos. Eu confesso para os irmãos que vou confessar agora. Baguncei aqui o negócio. Que se o culto tivesse terminado, eu estaria já transbordando de alegria no meu coração. A gente sabe, a gente que está sempre ministrando, a gente sabe que o ambiente que se prepara para uma mensagem de louvor, de adoração, ele é fundamental, que liberta, traz alegria, traz comunhão, traz intimidade com o Senhor. E o pastor Jazz, nessa noite aqui, ele estava no azeite mesmo no louvor. Trouxe louvores aqui que mexem lá no fundo da alma, né? Nos tempos bons, nós não temos músicas de louvores bons, mas, irmão, Milad e outros livros aí que a gente renova realmente a nossa, aquele algo gostoso que a gente tem dentro de nós. Como ele falou aqui, obrigado, meu irmão. Como ele falou aqui, a gente tem que saber o propósito da nossa chegada à casa do Senhor. Eu estava ali, eu falei, Senhor, a gente não pode ficar longe da casa do Senhor. Não é a mesma coisa você ficar em casa, não é, meu irmão, não é a mesma coisa. Pastor, não posso, é outra história. É outra história. Você não poder, é outra história. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, não estão. Mas você está na casa do Senhor, irmãos. É que nem aquela propaganda, né? Não tem preço. Não tem preço. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, ainda que a gente tenha aqui, e eles colocaram aqui já o tema da mensagem, que era para ficar no final, mas você vai se preparar para a mensagem que tem uma inspiração da mensagem que o pastor pregou domingo aqui, pastor Jason, e eu falei, legal isso aí. A gente tem falado sobre esse assunto aqui do transbordar, do plantar, de estar no lugar certo. Eu acho que a gente falou isso aqui, nunca falamos tanto nessa igreja como isso. Estar no lugar certo, estar com a pessoa certa. A gente falou muito isso aqui, né? E vamos falar sobre isso aqui hoje de novo, talvez numa perspectiva diferente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha aqui que diz o texto. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu já tem manifestado a tua bondade nesta noite aqui, com a tua presença tão preciosa, Senhor, tão marcante em nós, que tu continues falando o coração da tua igreja nesta noite, para que sejamos edificados e acima de tudo o teu nome glorificado. Oramos e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Que desse texto de Eclesiastes, ele vem trazer um ensinamento para nós da nossa vida. Ninguém vive só. O texto diz, melhor serem dois, pelo menos dois, porque tem melhor pago no trabalho, porque se tiver sozinho e cair, não vai ter como ajudar. Esse é um princípio, sabe de quem? De uma modalidade esportiva, mergulho. Se o Walter tivesse, ele poderia falar sobre isso, mas apropriadamente. O mergulhador, esse pessoal que mergulha com arpão, que tal, e faz mergulho esportivo, eles têm um princípio: nunca mergulhe sozinho. Já a gente sabe de alguns casos, né? O Coutinho, ex-técnico do Flamengo, mergulhou sozinho, deu uma embolia, morreu. Não ande sozinho, porque se acontecer alguma coisa, não vai ter volta.
Mas a gente tem aprendido, tem ouvido aqui muito a respeito de você andar no lugar certo com a pessoa certa, porque a gente já descobriu que não é bom andar sozinho. Qual é o nosso grande desafio? Achar a pessoa certa para que a gente possa caminhar como companheiro em algum pleito, em alguma empreitada. E para achar a pessoa certa não é uma tarefa fácil. Você achar a pessoa certa não é uma tarefa muito simples para isso. Há dois aspectos, há duas circunstâncias que você pode fazer até uma escolha, para você escolher, falar, eu escolhi isso aqui, é o amigo e com quem você vai casar. Os outros, fica difícil de você falar assim, é com esse que eu quero andar, difícil. Amigo e casamento, só você escolhe. Você pode até ter influência de alguém, de um amigo, mas você fala no final, não serve para amigo não. Casamento, alguém indica, rapaz, tem aquela menina, tem aquele cara, e você conversa, e depois que está tudo certinho, você fala, não quero, porque a decisão é sua. Mas nas outras circunstâncias, às vezes você não tem como fugir. Trabalho, você trabalha com um camarada que você não tem a menor afinidade, você é obrigado a trabalhar com ele, você não é chefe, alguém botou para colocar. Estudo, faculdade, mas não é só nesses lugares que você às vezes você tem que convive com pessoas que você não tem intimidade, você não quer relacionamento, mas você tem que saber caminhar com ela. E na igreja também, e no ministério também. Mas eu escolho. Escolhe não. Amigo você escolhe, casamento você escolhe, o resto você não escolhe. Pastor, não escolhe a igreja? Depende. Tem gente que está procurando igreja até hoje, vai escolhendo para lugar nenhum. Ministério, a mesma coisa. Como é que a gente vai desenvolver esse negócio aqui? Que a grande questão nesse relacionamento é a gente precisar aprender de como a gente vai se relacionar com essas pessoas que estão no nosso convívio. E por que a gente tem que fazer isso? Caminhar com a pessoa certa. A gente precisa aprender a caminhar com a pessoa certa. E caminhar com a pessoa certa não significa que ela seja igual a você. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual a nós. Pense igual, faça igual, deseje igual, tenha os mesmos propósitos igual, torça pelo mesmo time. E nem sempre isso acontece. E nem sempre vai acontecer. Às vezes são pessoas totalmente diferentes. Número 2, caminhar com a pessoa certa não significa que ela tenha que ter a sua personalidade. Ela não precisa ter a sua personalidade. Personalidade que é coisa que você vai adquirindo ao longo da vida, tá? Eu falei assim, se escapar alguma coisa, tomara que a Josi esteja ali para ouvir e me ajudar. Ela vai sendo moldada de acordo com o ambiente, com a educação, com a experiência que a pessoa tem na vida. E detalhe, dentro dessa personalidade, a pessoa pode amadurecer. A gente amadurece. Se a gente não amadurecer com a vida, para que a gente melhore os relacionamentos, irmãos, a gente fica estagnado e a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos. Tem como mudar? A gente tem como amadurecer independente da nossa idade. A gente tem como amadurecer, porque se a gente quer caminhar com a pessoa certa, a gente precisa amadurecer nesse processo. Número 3, caminhar com a pessoa certa não significa que ela tem que ter o seu temperamento. Então eu coloquei ali os temperamentos que existem, né? Sanguíneo, colérico, o fleumático, o melancólico. Eu sei que 2 sanguíneos normalmente não dão muito certo. E, por exemplo, o fleumático com o melancólico também não dá muito certo. Não é isso, irmão Josi? O fleumático com o melancólico, eles
não tem muita paciência e tal. O problema do temperamento é que é difícil de mudar o temperamento, irmão. Na verdade não muda, né? O que a gente precisa é saber trabalhar o nosso temperamento. Trabalhar o nosso temperamento e não fazer dele desculpa para as nossas atitudes. Eu sou assim. Não é, Gabriela? Não, nasce assim. Vou ser sempre assim. Se a gente não tiver o discernimento que a gente precisa controlar o nosso temperamento, e cada um de nós sabe como é o nosso temperamento, irmãos, a gente vai ter problema para caminhar com uma pessoa que é a pessoa certa. Então, para a gente caminhar com a pessoa certa, a gente primeiro começa a buscar relacionamentos de amizade. Caminhar com a pessoa certa da amizade. Eu estou tendo um pouquinho mais de dificuldade porque eles mudaram lá o layout lá por causa de cores e tal, mas eu estou me achando aqui. Caminhar com a pessoa certa na amizade. A Bíblia nos dá alguns caminhos para isso. Isso é importante? Claro que é importante. Efésios capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o cara sabe quem é o cara. Ele é filho da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. A Bíblia está falando o seguinte: olha, não faça amizade com quem não deve. Então você já está vendo que aquela ali não é a pessoa certa. Não é a pessoa certa. Aí a Bíblia vai dar mais um caminho para nós. Provérbios 13, 20, anda com sábios, e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Aí a gente vai achando que está fácil, né? É tolo, não vou andar, vou andar com ele, fácil. E tem mais uma, Provérbios 12, 26, o justo é um guia para o seu companheiro. O justo, quem tem o espírito de justiça que vem de Deus, é guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então ele está dizendo o seguinte: essa é a pessoa certa, essa é a pessoa errada. Aí começam os nossos questionamentos. Até aí a gente, eu sei, é ímpio, não ando, apesar de que a gente às vezes tem bons relacionamentos com as pessoas lá fora. Eu tinha um amigo, a gente era muito íntimo, eu também tinha. Continua amigo distante. A gente vai para a igreja e a gente fica com dificuldade de andar com ele. Não se preocupe não, porque ele vai se afastar de você. As pessoas que eu preguei, que eu falei, muitos se converteram no trabalho. Eu não precisei me afastar deles, eles se afastaram de mim, porque a gente não estava falando mais a mesma língua. E quando você está na presença de Deus, e as pessoas não querem, você incomoda. Simplesmente elas vão se afastar de você. O justo é guia para o seu companheiro, e o caminho dos ímpios os faz errar. Até aí está tudo certo. Mas como é que eu faço agora para caminhar com pessoas na igreja? Caminhar com a pessoa certa na igreja. A gente vai partir do princípio que todas as pessoas na igreja sejam pessoas certas. Você não vai falar naquela pessoa errada, aquela pessoa errada, a não ser que ela tenha uma vida muito errada, que daqui a pouco fica difícil. Pessoas certas dentro da igreja. E você acha que é fácil você caminhar com a pessoa certa dentro da igreja? Irmãos, nada novo. Filipenses capítulo 4, versículo 2, Paulo está escrevendo à igreja de Filipo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, de julgo, também peço que as auxilies. Paulo está escrevendo o seguinte: ajude elas,
porque são mulheres de Deus. Ele diz o seguinte: juntas se esforçaram comigo no Evangelho. São mulheres de Deus, e essas mulheres estão em atrito por algum motivo que a gente não sabe. E Paulo está falando o seguinte: olha, elas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ajude essas mulheres. Elas são mulheres de Deus, estão dentro da igreja, trabalham pelo reino, me ajudaram na pregação do Evangelho, mas elas precisam entrar num acordo. São pessoas certas, no lugar certo, mas estão tendo diferenças. E Paulo está falando: precisa ajustar este relacionamento. Se são homens e mulheres de Deus, precisam ter a sensibilidade de acertar as diferenças. Pastor, não, ele lá, cá. Não funciona desse jeito, irmãos. Ou a gente tem o mesmo pai, cada um tem um pai diferente do outro dentro da igreja. Se estamos no mesmo reino, o pai é o mesmo, a correção é a mesma. E não tem esse negócio de que alguns aqui contam a experiência. O mais novo aprontou, o pai bate em todo mundo. Por quê? Não, bate em todo mundo porque... Não, se bater um tem que bater em todos. Deus não trata desse jeito. Ele conhece cada um de nós, as nossas motivações. Que andemos concordemente, estando no lugar certo, com as pessoas certas. Caminhar com as pessoas certas. Caminhar com as pessoas certas no ministério. Às vezes as pessoas acham que caminhar, estar no ministério da igreja, irmãos, mar de rosas, estou no céu. É que nem a gente quando se converte. Eu tive esse sentimento quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu falei: estou no céu. Para isso só tinha anjo na igreja. Da vida que eu levava, a vida de garotão, de bailes, etc., de motos. Nada contra moto, mas na época, moto, quem tinha na moto era o rei da cocada. Aí você entra na igreja e acha que só tem santo, anjo. Logo eu descobri que a coisa não era desse jeito. E tem gente que acha, irmãos, e tenha consciência disso, você não vai encontrar um monte de anjinho na igreja. Não vai. Você vai se decepcionar. Você vai ter problema com um, você vai ter problema com o outro. E, irmãos, foram tantas coisas. Qual é a diferença, irmãos, da gente estar hoje aqui na casa do Senhor? É porque a gente não olhou para o homem, não olhou para o problema, não olhou para as circunstâncias. Você está na presença do Senhor, irmão, aquilo ali vai passar. E cada um assume as suas responsabilidades. E a gente continua. Atos capítulo 3, versículo 2. Mas presta atenção nisso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre andar com a pessoa certa no ministério. Atos 3, capítulo 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem foi que chamou esses homens para o ministério? Foi o Senhor. Ninguém falou assim, alguém ao lado, rapaz, eu tenho esses caras, esses são meus amigos, meus próximos aqui, vou botar esses dois para caminhar junto. Ninguém falou isso para eles. Isso foi uma chamada direcionada pelo Senhor, para que eles andassem juntos. Não foi indicação, não foi quem indicou, foi o Espírito de Deus. O próprio Senhor falou assim: é Barnabé e Paulo. Até então ele era chamado de Saulo e mudou para Paulo, que não mudou nada na vida dele, não foi nenhuma transformação, apenas de um nome hebraico para um nome romano, só isso, mais nada. E o Espírito Santo falou: ó, são esses dois e vão caminhar juntos.
Não foi uma decisão pessoal nem deles, e nem de ninguém ali, daqueles homens, dos apóstolos, da liderança da igreja daquela época. O Espírito Santo falou, meu irmão, está falado, mas eles caminham, e caminhar junto, irmãos, é uma tarefazinha que tem os seus porquês, tem os seus momentos difíceis. Olha o que o livro de Atos fala, capítulo 15, a partir do versículo 1 até 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Está trazendo algo que o Senhor não ensinou. Esses caras estão querendo ensinar algo que o Senhor não disse. Paulo e Barnabé estão cheios da presença de Deus. Barnabé é mais experiente que Paulo. Ele é mais experiente que Paulo. O Paulo foi na sombra de Barnabé, e depois se mostrou um cara que acabou sendo o líder, tomou a frente, naturalmente. E o versículo 2 vai dizer: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Já discutiu com eles ali. Quando chega em Jerusalém, a coisa ficou feia também, porque eles agora estão discutindo questões doutrinárias. O Senhor chamou a Paulo e a Barnabé, presta atenção nisso, o Espírito Santo chama os dois caminham juntos, tem experiências, cura, milagres acontecendo. Daqui a pouco eles escutam em algum lugar: tem que circuncidar, porque a lei de Moisés. Ele fala: não é isso não. Aí eles vão para Jerusalém, e lá a coisa também fica difícil. Inclusive Pedro de uma certa forma, não é afrontado, mas confrontado por Paulo nessa questão aqui. Sabe o que significa, irmãos? Que dentro do ministério também há desgaste e aborrecimento. Desgaste e aborrecimento. Você se chateia, você se aborrece. Mas você está trabalhando em prol de quem? Dos seus princípios ou pelo reino de Deus? Se for pelo reino, irmão, vale a pena. Se for pela vaidade, irmão, você vai ter problema. É pelo reino, vale a pena pagar o preço. Se for pelo reino. Aí, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Aqueles que temem ao Senhor, não é qualquer um. Teme ao Senhor, fala ao seu companheiro, e vai falar de repente algo que ele não vai gostar, mas fala com temor a Deus, da parte de Deus, e diz: e o Senhor atenta e ouve. Aquilo que nós tratamos a respeito de ministério, de palavra, de doutrina, e a gente leva, Deus está ouvindo, Deus está vendo onde estão as motivações, e dentro desse processo, irmãos, a gente pode errar com a motivação certa, mas Deus está vendo. O problema é que às vezes dentro do ministério as pessoas se omitem. Mas não, certo, não, mas eu não quis falar nada. Irmão, se vem da parte de Deus, Deus vai trabalhar. Questões doutrinárias, elas não podem ser omitidas. É por isso que a gente vê um monte de heresia nas igrejas por aí. O texto diz: e há um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vai ser difícil de falar, mas fale. Está na palavra? É o Senhor que mandou? Está dentro daquilo que o Senhor determinou? Fale. Esse negócio aí não está batendo não. Qual é a base bíblica para fazer essas coisas aí? Não, mas é porque a outra igreja
Por um bom tempo a gente criticava muito uma determinada igreja. Heresia, por isso, mais aquilo. A gente fazia isso. Lá 30 por aí ou mais, anos atrás. Irmão, depois todo mundo começou a fazer igual. Aí vem chegar, não. Isso aí. Não. Trazer a doutrina, a verdadeira doutrina, ela traz desconforto às vezes para muita gente. Traz desconforto. Irmão, se já trazia problema na época apostólica. Nós não estamos falando de uma época, nós estamos falando da época de Pedro, de Paulo, de João, de Tomé, de Tiago, aquela turma toda. Se já trazia desconforto para eles, não pouca atritos entre eles por causa disso. Imagine hoje. A gente percebe que algumas coisas que são faladas trazem desconforto para algumas pessoas, mas não para por aí. Atos capítulo 15, ainda dentro de caminhar com a pessoa certa no ministério. Atos capítulo 15, versículo 38 e 39. Mas Paulo, essa vez são as questões mais interessantes da Bíblia sobre relacionamento. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela hora. Paulo achou assim, não vai, não, ele não acompanhou, ele deixou a gente. E versículo 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Entre eles quem? Paulo e Barnabé. Quem foi que mandou eles caminharem juntos? Quem foi que separou eles do ministério? O Senhor. Porque se o Senhor separar, vai. O Senhor separou opiniões diferentes de pessoas certas. Opiniões diferentes de pessoas certas. Também ela gera desconforto no confronto. O mais interessante disso é o seguinte: qual é a sua motivação, Paulo? Não, a minha motivação é que eu não gostei do que Marcos fez. Ele abandonou, e o Marcos parece que saiu num momento inadequado. Paulo não gostou. O Paulo é meio, E o Barnabé, não é bem assim. Ainda que tivesse um laço familiar com ele, o Barnabé, não é assim não. Você não pode tratar um menino desse jeito. E se dependesse do Paulo, o Marcos estava queimado no ministério. Mas não é assim não. Não é assim não. E ele vai com Marcos. Irmãos, Paulo a gente sabe quem foi. Barnabé, a gente também conhece a história. E Marcos foi o cara que escreveu o Evangelho. Pessoas certas que não estavam em concordância. Mas o mais importante disso tudo é como a história termina. A história termina de Paulo reconhecendo Marcos e havendo uma reconciliação de relacionamento entre eles. Sabe por quê? Porque a motivação era uma só: servir da melhor forma possível no reino de Deus. Eles se ajustaram. Eu reconheço, Paulo reconheceu, Barnabé reconheceu, Marcos, certo? A Bíblia não diz, mas deve ter: mestre Paulo, eu errei, eu devia ter ficado, mas por algum motivo eu fui. Ajustes, às vezes são difíceis. Então Paulo é a pessoa certa. Paulo é a pessoa certa, irmãos? Paulo é a pessoa certa. Barnabé é a pessoa certa? É a pessoa certa. E o Marcos também é a pessoa certa. Eu imagino, irmão, que como seria caminhar com Paulo. Às vezes a gente tem alguns os pastores aí, ele fala mesmo: não é fácil andar comigo não é fácil não. Quem disse que não é?
O fato de ser a pessoa certa, irmãos, não significa que não vai haver um confronto, umas certas contrariedades. Ministério traz aborrecimento, irmãos, traz desgaste, traz aborrecimento. E a gente precisa aprender a ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Senão, a gente vai ficando aborrecido e não chega no final do caminho. Não fica. A gente conhece alguns de nós, a gente conhece alguns que não pararam no ministério nenhum. Não, me aborreci. E vai se aborrecendo. Não ajusta relacionamento. E às vezes, esse ajuste, às vezes esse confronto é importante para que as pessoas se ajustem no relacionamento. Me fez lembrar uma história aqui que eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, para alguns não ouviram. O pastor Emanuel Kessler, amigo, faleceu no início do ano passado. Amigo, ele me contava uma história de lá para o norte, o nordeste, eu não lembro, mas foi lá para cima. Uma grande igreja da Gloriosa, tinha os encontros dos pastores das igrejas grandes, e tinha os encontros dos pastores e das convenções que se faziam, mas ele era meio sanguíneo. Sanguíneo não é mole não. E nessas convenções, irmãos, não pense que pai, senhor, que eu abraço, beijo, meu irmão, não tem esse negócio não, a coisa fica, tem briga, para não dizer que às vezes tem até facada, tem tiro e tal. Pastor, o que é isso? Estou dizendo. E esse pastor era um pastor bem conhecido aquele monte de pastores se reuniam, mas ele, qualquer coisinha que alguém falasse que discordasse dele, ele emburrava a cara, aí ele acabava a reunião, cada um para sua casa. Aí no outro dia, ele chegava para a secretária, escreve aí, é para dar datilografia, né, que alguns não sabem o que é isso. Botava lá a irmãzinha lá, já que trabalhava com ele há anos, faz o texto, fazia uma carta mal criada, ela escrevia tudo que ele botava. Tal, você é desaforado, isso, aquilo, fazia isso. Irmãos, próxima reunião de convenção, reunião lá da convenção, estava ele lá, e ele fazia isso, ele já tinha feito isso com quase todo mundo ele tinha feito isso. Próxima reunião, quem é que ficava chateado com ele? Quem ficava chateado com ele, não queria conversa com ele? Ninguém ficava chateado com ele, falavam como se nada tivesse acontecido, até que um dia a secretária se aposentou, saiu da igreja, por uma circunstância toda, deixou de ser secretária dele, entrou uma menina nova, e vai lá o pastorzão de novo para as convenções, se aborrecia, ele sempre se aborrecia, não sei porquê, já deve estar no Senhor há muito tempo, espero que seja no Senhor, se aborrecia, se chateava, ia lá para a igreja, no outro dia, escreve aí, carta mal criada, mandava para um, aí depois mandava para o outro, irmão, passado um tempo, ninguém mais se relacionava com ele. Por quê? Porque a irmãzinha sábia, mulher de Deus, não mandava uma carta que ele escrevia. A novinha mandava tudo. Final da história, acabou sozinho. Relacionamento no ministério, irmãos, não é uma tarefa tão simples assim como a gente pensa. Não é não. Os detalhes disso tudo, depois o pastor Zazo conta para vocês. Estamos caminhando para o final. Caminhar com a pessoa certa, irmãos, no casamento. É necessário vencer a diferença de temperamento. O outro não vai ter o teu temperamento e você vai ter que saber conviver com ele e ele contigo. Vencer a diferença de personalidade, que amadurece, que é transformado, que pode ser bem moldado. É necessário ajustar e aparar arestas com respeito às diferenças. São diferentes?
precisa ajustar as diferenças. É necessário criar bases sólidas de companheirismo e respeito para obter um casamento abençoado e duradouro. É necessário vencer o orgulho. Quer ter um bom relacionamento? Irmãos, talvez esse seja um dos maiores problemas, vencer o orgulho. Aí eu fiquei pensando numa coisa, irmãos, porque a gente tem tanta dificuldade na igreja, né? No casamento, a gente tem tanta dificuldade para colocar isso em prática e vencer algumas coisas na nossa vida. Aí eu fiquei pensando, por que no trabalho a gente não age assim? A gente age diferente no trabalho. No trabalho, você sofre a contrariedade e fica quieto. Você engole sapo. Por que você faz isso? Por que a gente faz isso? Porque você tem um emprego que você não quer deixar, você tem um bom salário, você não quer largar o salário. Aí o chefe fala, e você pode, como o nosso amigo diz, pode ficar até chateadinho, mas você vai voltar no outro dia para trabalhar, gostando ou não gostando. E você vai ver que daqui a pouco passou aquela crise e você continua no seu trabalho, mesmo chateado. Irmãos, a minha vida aqui antes de ir para os Estados Unidos a trabalho, foi sob pressão o tempo todo, 29 anos de trabalho, pressão, a gente falava, olha o que a gente falava, quem trabalha aqui, trabalha em qualquer lugar, vai aguentar pressão de qualquer lugar, e não era fácil. Minha esposa está aqui de testemunho para isso, às vezes chegava, meu Deus do céu, me dá vontade de voltar para o trabalho. Aí a gente vai para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos, Washington, que bênção, irmãos, eu não sabia o que era pressão, eu fui descobrir o que era pressão, 24 horas por dia no ar, 24 horas por dia, e chefe ligava, trabalhava de segunda a sexta, no papel, porque se tivesse autoridade, sábado, domingo, não tinha hora, irmão, tinha vezes que eu estava no culto, no domingo lá, com o celular, a gente olhava assim discretamente, que eu tinha que estar ligado 24 horas, comandante, ai Jesus, aí tinha que sair, porque amanhã vai chegar, blá, 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 e tal, a gente tem que preparar, o tempo todo, irmãos, eu confesso aos irmãos, prêmio, você ir para os Estados Unidos, ganhando dólar, passeando, conhecendo a Disney, indo para Canadá e muita coisa, chegou um ponto que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, encurta meu tempo aqui, irmão, para você estar ganhando em dólar nos Estados Unidos, eu falava assim, eu quero voltar, Senhor, está difícil, era muita pressão, mas tem um detalhe, por que era muita pressão e estava difícil? Eu tinha um chefe que era doido, aí eu falei assim, mas todo chefe é doido, não, o apelido dele era o louco, aí vocês tiram, como você ajusta no relacionamento? Chefe, ele era bem malucão mesmo, depois foi 4 estrelas depois, e eu comecei a fazer o seguinte, eu tenho que saber lidar com esse cara, porque eu não posso largar esse emprego. Comecei a descobrir como é que ele funcionava, que ele tinha um humor de manhã, irmãos, não é possível, ele era bipolar aquele homem, de manhã eu era o cão chupando manga, mas depois que o bichinho ia lá para o almoço, a gente tinha uma mesa grandona, lá para nós militares, nós sentávamos, o bichinho comia, era outro homem, depois que ele enchia a pança, você conseguia qualquer coisa para ele, eu não tratava com ele nada de manhã, meu irmão, porque de manhã ele estava, tinha alguma coisa acompanhando ele, irmão, tinha, mas depois do almoço, e a gente tinha um almoço muito especial lá, uma pessoa que cozinhava para nós, ele se transformava, eu falei, agora, então tudo aquilo que ele reclamava pela manhã toda, saía, depois de manhã que ele estava com a pança bem cheia, principalmente depois do almoço, né, que ainda a comida está bastante ainda naquele barrigão dele, irmãos, aí eu resolvia tudo, não, eu sei, o cara era outra pessoa,
O que isso me ensinou? Que você precisa ajustar o teu relacionamento de acordo com as circunstâncias. Eu preciso. E ele era colérico no último grau, de explodir, o cara, vou dar só um exemplo que estava conversando aqui outro dia. Ele falou o seguinte, que se ele fosse comandante, diretor do hospital, é o seguinte, ele ia proibir gordo de ser atendido. Não vai ser atendido enquanto não emagrecer. O cara tinha essa cabeça. Irmãos, é um troço de louco. Às vezes a gente precisa ajustar a nossa coisa para a gente não sofrer. E foi sofrimento para mim. Minha esposa sabe disso. E se não fosse a minha esposa, meu irmão, ia ser difícil. Graças a Deus pela vida da minha esposa, que momentos difíceis. As meninas, uma estava saindo da adolescência, a outra na adolescência. Irmão. E ela foi sábia para conduzir as coisas lá no momento muito difícil. Você ajusta, porque se você ajustar no relacionamento, irmãos, a coisa vai fluir. A coisa vai fluir. E quando você vê, o tempo passou, e você chegou no final com uma vida abençoada, com um relacionamento abençoado. Para terminar, enquanto o ministro de louvor avança, eu botei aquela foto ali. Irmãos, verdadeiros companheiros envelhecem juntos. Verdadeiros companheiros envelhecem juntos na amizade e no casamento. Semana passada, quarta-feira passada, 37 anos de casado, irmãos, com a minha esposinha que está aqui. Ela fala, não gosto que fale meu nome. 37 anos de casados. Irmãos, quanta irritação, quantos aborrecimentos, quantas contrariedades, quantos momentos difíceis, quantos? Muitos. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Quando a gente olha para trás e fala, vencemos. Foi fácil? Nunca é fácil. Mas a gente vai descobrir que os melhores momentos, eles foram muito maiores do que os momentos difíceis. Que os bons momentos foram maiores do que os momentos ruins. E a gente chegou. Até o final. Para arrumar a companhia certa, irmãos, já estou colocando aqui os últimos textos. O temor e a fidelidade a Deus são características fundamentais para uma parceria. É homem de Deus? É uma mulher de Deus? Requisito número 1. Além disso, a dignidade, a honra e o caráter são elementos essenciais para uma boa parceria. O resto é ajuste. O resto é ajuste. Ajusta daqui, ajusta dali. Agora é o último mesmo. O importante é estar plantado no lugar certo com a pessoa certa. Está plantado no lugar certo com a pessoa certa? O resto é ajuste. E talvez alguns entre nós esteja precisando desse ajuste para não ficar sofrendo. Não ficar sofrendo. Mas é assim, irmão, é assim mesmo. É assim que a gente caminha. A gente deu exemplo aqui de homens de Deus que caminharam e teve momentos que saiu faísca, mas o propósito era o mesmo. Eram pessoas certas, no lugar certo. Que esta noite, irmãos, a gente para pensar nisso. E a gente amadureça, crescendo com o Senhor, com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que está no relacionamento conosco, as pessoas que estão conosco no ministério, na igreja, onde quer que esteja, para que a gente caminhe bem,
aparando as arestas, ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Amém, queridos? Glória a Deus.